A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, espero que sim, né? Eu estou trazendo aqui mais uma lição, é a última lição desse trimestre de 2025. Eu havia deixado aqui um vídeo aqui, mas eu percebi que teve uma falha aqui no áudio, né? Inclusive um irmão nosso aqui, amigo, que assistiu e percebeu e me comunicou, né? E eu excluí aquele vídeo e estou fazendo um novo vídeo aqui para vocês estarem aí ouvindo da lição 13 da Escola Bíblica Dominical, lição 13, tem por título Perseverando na Fé em Cristo. Glória a Deus. Esse trimestre teve aí por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as heresias, as antigas heresias que se apresentam com novas aparências, né? Esta lição do dia 30 de março de 2025 e tem esse título aí que eu te falei, Perseverando na Fé em Cristo. E o que é que nós vamos estudar nesta lição, né? Nessa lição, amado, vai nos ensinar a perseverar na fé em Cristo, né? Que perseverar na fé em Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Sempre, é claro, nós sabemos que sempre é necessário perseverar na fé, né? Mas os dias de hoje, mais ainda, né? Com mais afinco, com mais garra, nós temos que perseverar na fé em Cristo. Em meio ao mundo repleto de falsas doutrinas e ataques, né? Ataques à verdade, as verdades bíblicas, então nós somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, amado, ele advertiu a Timóteo, e hoje serve para nós essa palavra, já advertiu a Timóteo sobre tempos difíceis e a necessidade de se apegar às Escrituras, a única fonte segura de ensino, né, correção e justiça. A Bíblia não é apenas um livro, mas a voz do próprio Deus guiando o seu povo. Nessa lição veremos como a perseverança na fé nos fortalece contra heresias e nos mantém ancorados na verdade eterna de Cristo. E aqui nós vamos juntos estar aprendendo a palavra de Deus. Temos aqui algumas palavras aqui do comentarista, né? A perseverança na fé em Cristo se distingue daquela expressão teológica, perseverança dos santos, né? O presente estudo diz respeito à insistência do crente em se manter fiel diante das perseguições e heresias e rejeitar qualquer ensino, irmãos, qualquer ensino contrário à palavra de Deus. Vivemos numa sociedade pluralista como uma vasta diversidade aí de crenças e práticas, algumas com roupagem aparentemente bíblica, outras mais ousadas, declarando sua posição contra a Bíblia, né? Então, vem alguns que disfarçadamente lá, né, de ovelha, mas na verdade são lobos, disfarçado de ensino verdadeiro, mas são mentirosos, e outros já se declara logo, né, uma posição contra a palavra de Deus. E isto tem sido muito preocupante, até porque nós temos que tomar cuidado, né, quanto aos nossos jovens, nossos filhos, o futuro da nossa nação. Isso nós devemos tomar muito cuidado quanto a isto, né? Vamos ao textuário que está lá no livro de 2 Pedro 1 e 19. Glória a Deus. Mas nós vamos ler aqui, né, alguns versículos a mais. 1 Pedro 1, 16 ao 19. Então, eu vou ler aqui na tradução NTLH, diz assim, vejam só. Nós estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Vejam só, nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá
quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória, ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Assim temos mais confiança ainda, na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Glória a Deus. Amados, os profetas do Antigo Testamento do Antigo Testamento ali haviam predito a vinda de Cristo em poder e glória, e grande glória, os acontecimentos no Monte da Transfiguração, por exemplo, confirmaram as profecias. Aquilo que os apóstolos viram não anulou as predições nem as tornou mais certas. Apenas corroborou com as palavras dos profetas nas transfigurações, na transfiguração lá. Os apóstolos tiveram a oportunidade de vislumbrar a glória do reino vindouro de Cristo. A tradução de F.W. Grant, do restante do versículo 19 é bastante proveitosa e fazeis bem em entendê-la como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que venha a alvorada e nasça a estrela da manhã em vosso coração. Observe aqui, querido, que Grant, ele coloca parte da frase entre parênteses, de acordo com sua tradução. Devemos ligar, atendê-la em vosso coração. Várias versões trazem até o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Frase que gera algumas dificuldades práticas de interpretação. A palavra profética é a candeia que brilha. O lugar tenebroso ou sombrio é o mundo. Então, a palavra profética é a candeia que brilha. E o lugar tenebroso ou sombrio é o mundo. Então, o dia que clareia indica o final da presente era da igreja, conforme diz lá em Romanos 13, versículo 12. A aparição da estrela da alva retrata a vinda de Cristo para buscar seus santos. A passagem mostra, amados, portanto, que devemos ter a palavra profética sempre em mente, guardá-la em nosso coração, pois ela será como uma candeia neste mundo de trevas até que a presente era chegue ao fim e Cristo venha nas nuvens para buscar os fiéis e levá-lo para o seu lar celestial. Glória a Deus. A verdade prática nos diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Eu dividi aqui em 3 pontos, em 3 partes aqui, essa verdade prática. Primeiro, a autoridade das Escrituras, A Bíblia reivindica para si mesma uma autoridade divina única. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 ao 17, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura, queridos, é a palavra de Deus. A sua autoridade não provém de instituições humanas, mas do próprio Criador, que a inspirou e a preserva como fonte infalível de verdade e moralidade. Segundo, a suficiência das Escrituras. A frase em análise declara que a Bíblia é o único instrumento moral e espiritual, o que remete à doutrina da suficiência das Escrituras. Tudo que precisamos para viver de maneira santa e agradável a Deus está contido na palavra. Essa verdade reforça em Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceiro, a normatividade moral e Bíblia. A normatividade moral da Bíblia. A moralidade cristã não se baseia em relativismo culturais ou em opiniões humanas, mas em princípios eternos estabelecidos por Deus. O próprio Senhor Jesus, em João 17:17, ele declarou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a Bíblia é o padrão absoluto pelo qual todas as condutas devem ser julgadas. Isso inclui nossa relação com
primeiro, o Criador com o Criador, né? Devemos adorar a Deus conforme os padrões bíblicos, como diz lá em João 4:24. E B, a sociedade ser sal da terra e luz do mundo, como diz Mateus 5:13 ao 16. Letra C, a pátria. Devemos respeitar as autoridades, pois são instituídas por Deus, como diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 ao 7. D, a família. A Escritura estabelece papéis e responsabilidades dentro do lar, devemos honrá-los, né? Efésios 5:22 ao 33. Glória a Deus. E eu quero pular aqui com vocês a leitura bíblica em classe, está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao 17, e vamos direto ao primeiro tópico, né? Já vamos pular também a introdução, vamos direto ao primeiro tópico, né? Glória a Deus. Amados, vai falar sobre diante das heresias é preciso perseverança, né? Aí vamos falar aqui um pouco sobre os falsos mestres. As cartas pastorais de 1 e 2 Timóteo e Tito combatem diversas heresias e falsos ensinos que estavam surgindo no contexto da igreja primitiva. A seguir, nós destacamos aqui algumas das principais heresias refutadas por Paulo nessas epístolas. Primeiro, o legalismo judaizante. O legalismo judaizante era a tentativa de impor práticas da lei mosaica aos cristãos, como a circuncisão, restrições alimentares e observância de dias específicos. E segundo, gnosticismo. O misticismo, o gnosticismo era uma heresia que defendia um conhecimento secreto, né, que é o gnose, e separava matéria e espírito, negando a encarnação de Cristo. Além disso, havia insuficiência, né, influências do misticismo, que promovia visões e especulações espirituais sem base bíblica. Outro ponto também é o ascetismo. Alguns falsos mestres ensinavam que o corpo era mau e por isso promoviam proibições rigorosas como evitar casamento e certos alimentos. E fábulas e genealogias infinitas. Muitos mestres judaizantes, amados, estavam promovendo histórias, né, fictícias e debates intermináveis sobre genealogias baseadas em tradições e não na palavra de Deus. E Paulo veio combatendo tudo isso aí. Outro ponto, a negação da ressurreição. Alguns mestres falsos negavam a ressurreição dos mortos, distorcendo o ensino apostólico, né? Himeneu e Fileto, né, se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e perverteram a fé de alguns. Então o apóstolo Paulo ele combateu as heresias das igrejas por meio de 3 estratégias principais. Primeiro, ele estava ensinando a sã doutrina. Ele enfatizou a verdade bíblica e a autoridade das escrituras para refutar falsos ensinos. E segundo, ele combateu também nomeando líderes fiéis. Ele instruiu Timóteo e Tito a estabelecer presbíteros e bispos aptos a ensinar e corrigir erros. E terceiro, ele também combateu essas heresias, confrontando diretamente os falsos mestres. Ele menciona pessoas específicas que estavam espalhando doutrinas erradas, divertindo contra elas. Então, nós devemos combater as heresias, enfrentando, nos preparando, ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico, do tópico 1, nos diz assim, a experiência apostólica. A experiência apostólica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, experiência apostólica. Vamos ler o texto bíblico para ver o que é que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Então ele suportou tudo isso aí, ele passou por tudo isso aí, mas o Senhor livrou e ele agora já estava livre, falando aí, né, com ousadia, porque ele estava, né, louvado seja o nome do Senhor, já liberto para falar dessas coisas. Em evidente contraste, amado, a situação daquela época de declínio dos costumes morais, religião inautêntica
e propagação de falsas doutrinas, Timóteo é chamado a ser diferente e, se necessário, a permanecer sozinho, né? Timóteo estava rodeado de falsos mestres, mas seguiu fielmente o exemplo do apóstolo Paulo. A palavra grega traduzida como seguir, essa palavra grega é parakoloutio. Parakoloutio significa seguir como um exemplo. Portanto, no original, cada um dos detalhes com respeito aos quais Timóteo havia seguido a Paulo é definido. A doutrina ou ensino do apóstolo Paulo era verdadeira em relação à palavra de Deus e fiel à pessoa do Senhor Jesus. A conduta dele, amado, era coerente com a mensagem que ele pregava. Seu propósito era testemunhar o evangelho da graça, ainda que isso lhe custasse a própria vida, né? A fé pode significar a confiança de Paulo no Senhor ou sua fidelidade pessoal. Timóteo conhecia como alguém completamente dependente do Senhor e, ao mesmo tempo, honesto e digno de confiança. A paciência de Paulo foi provada pela sua atitude em relação aos perseguidores e críticos e pelo sofrimento físico. Quanto ao amor, despojava-se de si mesmo para se dedicar ao Senhor e ao próximo. Quanto menos amado ele era, mais determinado estava a amar. Perseverar quer dizer, literalmente, manter-se alegre diante das dificuldades, e perseverança exige força e coragem. Então, Timóteo, amado, ele aprendeu com Paulo, porque ele via, né, o exemplo da vida de Paulo. Então ele aprendeu. O Paulo até aconselhou para ele permanecer nos ensinos de quem ele aprendeu. Então ele aprendeu muito bem, né, com sua mãe Eunice, com sua avó Lloyd. Então agora, com o exemplo de Paulo, tudo isso aí rodeava Timóteo, né, e fortalecia ele a andar no caminho correto. Algumas das perseguições e aflições ou sofrimento de Paulo, amado, estão descritos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por ali, é o versículo 28. Entretanto, ele está se referindo aqui particularmente aos sofrimentos que Timóteo presenciou por morar em Listra. Timóteo sabia muito bem das perseguições que sobrevieram a Paulo ali e nas cidades circunvizinhas, não é verdade? Antioquia, Icônio, o registro inspirado, né, como nós falamos aqui agora, o registro inspirado desse sofrimento é encontrado no livro de Atos, né, ali em Antioquia, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 45 e 50, lá em Icônio também, ele passou por isso, está lá em Atos, capítulo 14, versículo 3 ao 6, em Listra também, ele passou por esse sofrimento também, Atos 14, versículo 19 e o versículo 20. Então, Paulo se regozija pelo fato de o Senhor tê-lo livrado de todos aqueles problemas. O Senhor não o tinha livrado de problemas, mas o tinha livrado daqueles problemas, né? Daqueles problemas. E isso nos lembra que não nos é prometido o livramento das dificuldades, mas que o Senhor estará conosco e nos dará força para suportar tais situações. Glória a Deus. Então, nem sempre o Senhor livra de nós passar, mas Ele passa conosco e Ele nos dá, no final, um escape. Ouça isto no nome de Jesus. Terceiro subtópico, entendendo o querer. Louvado seja o nome do Senhor. Entendendo o querer. Irmãos, o próprio Jesus já havia alertado sobre essa realidade. Se o mundo vos odeia, olha o que Jesus falou, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Está escrito lá em João, acho que é capítulo 15, versículo 18 ao 20, por ali. Então, amados, a piedade sempre provoca o antagonismo do mundo, né? Capítulo 3, versículo 12, Paulo já havia deixado isso claro lá em Atos, capítulo 14, versículo 22 e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Os impostores querem glórias e não sofrimentos, holofotes e não abnegação, aplausos e não dor,
como diz o capítulo 3, versículo 13. Hoje, irmãos, muitos líderes religiosos, eles buscam holofotes, eles promovem-se a si mesmos, buscam a glória do mundo, são heróis e não mártires. Eles concordam, porém, com a declaração daquele camarada lá de Barclay. É melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e com a mentira. Vejam só, que palavra linda, né? É melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e com a mentira, pois a perseguição é transitória, mas a glória final dos fiéis é segura. Guarde bem essa frase. As cicatrizes são o preço que todo crente paga por sua lealdade a Cristo, certo? A perseguição é um cálice que todo crente fiel a Cristo precisa beber. Paulo falou que aquele que quer seguir fielmente passará por perseguição. É o que está escrito aqui. A perseguição é um cálice que todo crente fiel a Cristo precisa beber. Então, as cicatrizes, elas são o preço que todo crente paga por sua lealdade. Se você quer ser leal a Cristo, você vai sofrer perseguição. Se você quer ser leal a Cristo, você vai sofrer amargura, perseguição, vai tomar um cálice amargo, mas no final, amados, a vitória é certa. Glória a Deus. Certa feita perguntaram a um professor: irmãos, se a igreja, perguntou ao professor, professor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Aí o professor respondeu: não, se a igreja for mais fiel, aí será mais perseguida. Veja só, tem sentido o que o professor respondeu. Porque se a igreja é perseguida, não é ela vai ser mais fiel porque ela é perseguida, não. Quanto mais ela colocar no seu coração de ser fiel, aí sim é que ela vai ser perseguida. Ouça isso em nome de Jesus. O inimigo não está nem aí mais com quem está já fazendo a vontade dele. Então, quando a pessoa sai do lado dele e vai fazer a vontade de Deus, vai ser fiel a Deus, aí sim, aí o inimigo investe, persegue, até querer tirar ele do caminho do Senhor. Devemos tomar muito cuidado, devemos estar sempre preparados. Me faz lembrar do John Stott, ele diz corretamente que aqueles que estão em Cristo, mas não no mundo, não são perseguidos. Veja só, aqueles que estão em Cristo, mas não no mundo, não são perseguidos, porque não entram em contato e, portanto, em conflito com os seus perseguidores potenciais. Veja só agora a mudança. Aqueles que estão no mundo, mas não em Cristo, também não são perseguidos, porque o mundo nada vê deles digno de perseguição. Os primeiros escapam da perseguição, recuando-se do mundo, os últimos pela assimilação das coisas do mundo. A perseguição é inevitável, somente para aqueles que estão simultaneamente no mundo e em Cristo Jesus. Aí sim, aí vem a perseguição. Quando você está no mundo, mas que está em Cristo, lógico que a gente está no mundo ainda, porque estamos em carne, mas se você está em Cristo, aí você vai passar a perseguição, certo? Glorificado seja o nome do Senhor. Quarto subtópico, características dos enganadores. Característica dos enganadores. Vejam só. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver aqui a característica dos enganadores. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver o que é que diz aqui o texto bíblico. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Pensa que a pessoa que está enganando vai ser enganada também? Paulo não tem ilusões de que o mundo se tornará gradualmente melhor até que todos os homens se convertam. Ele sabe, por divina revelação, que ocorrerá justamente o contrário. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Eles desenvolverão métodos, mais sutis e serão mais ousados em seus ataques. Eles enganarão os outros, mas serão também capturados pelo mesmo falso ensino com o qual tentaram aprisionar seus ouvintes. Depois de espalhar mentiras por tanto tempo, acabam acreditando nelas, Quando a pessoa espalha uma mentira por muitas vezes, por muito tempo, eles mesmos acabam caindo, sendo enganados, acaba acreditando nelas e acaba sendo enganado, lógico, porque se está acreditando na mentira, está sendo enganado.
Segundo subtópico, segundo tópico, aliás, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? É uma pergunta. Versículo 14 da lição agora que nós fizemos, do capítulo 3 de 2 Timóteo. Versículo 14. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz, né? De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Aqui Paulo está fazendo Timóteo lembrar que a fonte da qual ele aprendeu é uma fonte confiável, é uma fonte verdadeira, né? Ele aprendeu da sua avó, da sua mãe, e agora estava aprendendo com o exemplo de Paulo, ou seja, no nome de Jesus. Então, ele está fazendo lembrar que ele deve seguir, né, a verdade, porque o que ele aprendeu realmente é a verdade. Ouça isto no nome de Jesus. Irmãos, em todas as ocasiões, Timóteo é lembrado de permanecer firme nos ensinamentos da palavra de Deus. Essa deve ser a grande fonte inspiradora, né, no dia a dia em que a falsa doutrina proliferar por todos os lados. Por conhecer as Escrituras e obedecer-lhes, ele não pode ser levado por esses enganos sutis, né? Por isso que é muito bom você conhecer e pôr em prática aquilo que você aprendeu. Timóteo não tinha apenas aprendido as grandes verdades da fé, como também se inteirado delas. Sem dúvida, diriam a ele que tais ensinamentos são antiquados e de pouco conteúdo, né, pouco conteúdo cultural ou intelectual, mas ele não deveria trocar a verdade pelas teorias e especulações humanas. Né? Lógico, vai aparecer pessoas que falam assim, não, o que você aprendeu isso é fraco, não, isso aí não é nada. Pode surgir pessoas na sua vida para falar isso para você, para desanimar, para tentar ludibriar você sair da verdade. Mas aprenda uma coisa, aquilo que você aprendeu, se é fonte confiável, siga, que é a verdade, é a palavra de Deus. O apóstolo, em seguida, ele aconselha a se lembrar de quem ele tinha aprendido, né, essas verdades. Então, há diferentes opiniões sobre se a palavra de quem se refere ao próprio Paulo, né, a mãe e a avó de Timóteo, ou mesmo ao apóstolo Paulo, né, em geral, aos apóstolos em geral. De qualquer modo, a ideia é que as Sagradas Escrituras foram ensinadas a ele por pessoas cuja vida testemunha uma realidade de fé. Eram pessoas piedosas, com os olhos voltados para a glória de Deus, né? Então, quando é uma pessoa assim, pode confiar que quando a pessoa não busca a glória para si mesma, assim a glória de Deus, isso é uma fonte confiável. Então, Paulo sabia que Timóteo, né, enfrentaria tempos difíceis com falsos ensinos e perseguições. Ele mesmo fala, né, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5, para não desviar, ele precisava, primeiro, permanecer na palavra, sem ceder às pressões do mundo, e segundo, confiar na suficiência das Escrituras para guiar sua vida, e terceiro, ser um exemplo fiel de quem vive segundo a verdade. Glória a Deus. Segundo subtópico, permanecendo firme nas Sagradas Letras. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, vamos ver aqui o que é que a Bíblia diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras que são capazes de torná-la sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E este é um versículo muito sugestivo, né? Ele transmite a ideia de que desde a infância Timóteo conhecia as Sagradas Letras e também de que quando sua mãe lhe ensinou a ler, ela o fez usando as Sagradas Letras do Antigo Testamento. Desde a infância ele estava sob a influência dos textos bíblicos e em nenhuma circunstância deveria se esquecer daquele livro abençoado que tinha para sempre moldado a sua vida para Deus. Irmãos, as Sagradas Letras são capazes de fazer continuamente o homem sábio para a salvação. Isso significa, antes de tudo, que os homens aprenderam o caminho da salvação por meio da Bíblia e que a segurança da salvação vem mediante a palavra de Deus. A salvação, ela se dá pela fé em Cristo, né?
pela fé que há em Cristo Jesus. Então nós devemos frisar isso muito bem. Não é por meio de boas obras, né? Lá em Efésios vai falar, Efésios 2, 8 e 9, né? Não é por meio de boas obras, né? Do batismo, da adesão à igreja, da confirmação da obediência aos 10 mandamentos, da obediência ao preceito áureo, ou qualquer outra forma que envolva esforço ou mérito humano. Não, não. A salvação é pela fé no Filho de Deus, ou seja, isso no nome de Jesus. Um ponto aqui que deve ser enfatizado, né? A responsabilidade primordial de ensinar a palavra de Deus às crianças não é da igreja, mas sim da família. O ensino bíblico, amado, deve começar dentro do lar, com os pais e responsáveis sendo os primeiros mestres da fé. Né? Na escola secular, eles vão ensinar outra coisa totalmente diferente, então você tem que moldar seus filhos em casa, né? Com a palavra de Deus, para que lá fora, quando eles receberem um ensinamento contrário, eles já sabem o que ele aprendeu em casa com os seus pais. Terceiro subtópico do tópico 2, a Bíblia é divinamente inspirada. Glória a Deus, a Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia NVT, né, que é a nova versão transformadora, ela traduz 2 Timóteo 3, 16 e 17 de uma forma extraordinária. Vamos lá. Toda a Escritura por Deus, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Veja só, tem pessoas que só apontam o erro, mas não ensina a fazer o certo, né? Então a palavra de Deus, ela nos corrige quando nós erramos e também ensina a fazer o que é certo. Deus, amado, a usa, né, a sua palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Quando fala de toda a Escritura, Paulo está definitivamente se referindo à íntegra do Antigo e partes do Novo Testamento, né, já existentes naquela época. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, ele cita o Evangelho de Lucas, né, lá em Lucas 10 e 7, como escritura. Pedro fala das epístolas de Paulo como as escrituras também, 2 Pedro 3,16. Hoje somos autorizados a aplicar o versículo referindo-nos à Bíblia inteira. Este aqui é um versículo dos mais importantes da Bíblia sobre a inspiração. Ele ensina que as Escrituras são o sopro de Deus. De modo miraculoso, Deus comunicou sua palavra aos homens e os guiou para escrevê-las para a eternidade. O que eles escreveram, né, é a própria palavra de Deus inspirada e infalível. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E, portanto, é útil, né? Cada porção dela é útil. Embora o homem possa divulgar sobre algumas genealogias ou passagens obscuras, a mente, né, conduzida pelo Espírito, perceberá que há alimento espiritual em cada palavra que procede da boca de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Olha só. A Bíblia, ela é útil para o ensino. Ela apresenta a mente de Deus em relação a temas como trindade, anjos, homem, pecado, salvação, santificação, igreja e acontecimentos futuros. Ela é ainda, amados, útil para a repreensão. A Bíblia, quando a lemos, nos fala claramente de coisas em nossas vidas, né, que desagradam a Deus. Ela também é proveitosa para efetuar erros, né, para refutar erros e responder ao tentador. A palavra também ela é útil para a correção. Ela não apenas destaca o erro, mas apresenta como pode ser corrigido. Por exemplo, o texto bíblico não afirma apenas aquele que furtava, não furte mais. Não. Olha o que ela fala. Ela fala assim, aquele que furtava, não furte mais, mas agora vem o mais importante. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, né? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Então, a primeira parte do versículo é para repreender. Aquele que furtava, não furte mais, quer dizer, repreendeu. E a segunda é para corrigir. Agora ele corrige, trabalhe, faça o certo agora, trabalhe com as mãos para ter como atender a uma necessidade. E finalmente, a Bíblia ela é útil para instruir em justiça, né?
A graça de Deus nos ensina a viver uma vida piedosa, mas a palavra de Deus descreve em detalhe o que constitui uma vida piedosa. Por meio da palavra, o homem de Deus pode ser perfeito ou experiente. Ele é plenamente preparado, ou equipado com tudo o que precisa para produzir toda boa obra, o objetivo de sua salvação. Efésios capítulo 2, eu citei aqui, versículo 8 ao 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para o terceiro tópico, tendo as Escrituras como fundamento, autoridade apostólica. Glória a Deus. Irmãos, a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, ela professa crer e ensinar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Nossa única regra de fé e prática inerrante, completa e infalível, palavra de Deus. Soares, Ezequias, ele fala, nesse livro aí, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vamos definir aqui o termo autoridade. Definição do dicionário, oriunda do vocábulo latino autoritatem. Essa palavra significa direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer e dar ordens, de estabelecer decretos e, de acordo com esses aqui, tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Definição teológica: poder absoluto e inquestionável, reivindicado, demonstrado e sustentado pela Bíblia em matéria de fé e prática. Tal autoridade advém do fato de ela ser a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Então, a autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores, seus autores humanos, mas do caráter do seu autor, que é Deus. Testemunhos bíblico, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz à terra os pensamentos e desejos mais íntimos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, não, nem de iniciativa humana. Esses homens, amados, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o 21. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo, Então Deus usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Segundo subtópico, abrangência. Vamos lá. Glorificado seja o nome do Senhor. O contexto da expressão da Escritura, amado, é inspirada por Deus no Novo Testamento. Se refere aos 66 livros da Bíblia, tanto do Antigo Testamento, do Antigo quanto do Novo Testamento. A intenção do Espírito Santo é mostrar que todas as Escrituras são inspiradas por Deus, como mencionado em várias passagens, em Mateus 21, 16, Marcos 12, 10, Lucas 24, 27, João 22, versículo 22, João 2, versículo 22, João 5, 39, 2 Pedro 3 e 2. Então, compreendemos a inspiração das Escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo, exercida aí sobre os autores da Bíblia, que faz com que seus textos fossem um registro preciso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. Inspiração, amados, é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerceu sobre os escritores humanos da Bíblia, ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. Então, o termo inspirar significa introduzir ar nos pulmões. Inspirar significa isso, introduzir ar nos pulmões. A inspiração dos escritores da Bíblia é o ato de respirar o sopro de Deus
A inspiração é dos escritores, não de Deus. Deus é o agente ativo que sopra, aquele que sopra, e o escritor sagrado, que é o agente passivo, aquele que respira esse sopro. Ouça isso do nome de Jesus. Então, lembrando aqui do Dr. Eugênio, né, Stott, ele disse: quando era menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza de que essa grande coletânea de livros sagrados, né, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus e sua revelação aos homens. O escritor da história explicará 3 classes de evidências, a história da interna e a experimental. Assim, ele contou como certa vez enviou um menino a um químico para comprar uns gramas de fósforo. Aí o menino voltou com aquele pacotinho. Seria mesmo fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou-a num pacotinho e entregou-lhe. Então o menino levou o pacotinho diretamente para casa. Essa foi a evidência histórica de que o pacotinho havia fósforo. Quando abriu o pacotinho, notou-se que o conteúdo parecia ser fósforo e cheirava também a fósforo. Essa foi então a evidência interna. Aí quando ateou fogo, a substância houve fortíssima combustão. Essa foi a evidência experimental. Então nós temos a evidência histórica de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois muitos homens ao longo de vários séculos, né, se posicionaram. Assim nós temos também a interna de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela é autêntica a si mesma. Então nós temos a evidências práticas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tendo como exemplo o seu poder de transformar vidas, culturas e nações. Então aqui tem as 3 evidências. Quando você vê a Bíblia fazendo isso aqui, aí você tira a conclusão que realmente, assim como aquele químico lá, ele percebeu, né, na evidência, quando ele colocou fogo naqueles fósforos, que teve aquela combustão, ele realmente teve a evidência que aquilo ali era fósforo. Assim, quando você vê todas essas coisas, a palavra de Deus fazendo isto, e no final transformando vidas, você sabe que é realmente a palavra de Deus poderosa, apta, né, para fazer muito mais daquilo que nós queremos ou pensamos. Terceiro subtópico, o manual de Deus. Glória a Jesus, o manual de Deus. A Bíblia, amados, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia a Escritura para toda boa obra, como diz o versículo 17. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo, né? Como diz lá, nós citamos aqui, lá em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando a palavra de Deus, ela nos leva à luz de Cristo. A palavra manual se refere a um guia, um conjunto de instruções que orienta alguém na realização de determinada tarefa ou no entendimento de um assunto. No contexto da fé cristã, amados, um manual seria algo que fornece diretrizes claras sobre como viver, crer e se relacionar com Deus. Quando falamos que a Bíblia é o único manual de fé e prática, estamos afirmando que ela é a única autoridade suprema que guia a vida do cristão. Isso significa que todas as nossas crenças, que é a nossa fé, né, e comportamentos, que é a nossa prática, devem estar fundamentados na palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E temos aqui a conclusão, né? A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade, da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social, religioso das nações. Glória a Deus. Amados, diante de muitas heresias e fatos, né, ensinamentos que cercam a igreja, perseverar na fé em Cristo é essencial para a vida cristã autêntica. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que a fidelidade à sã doutrina nos protege
do engano e nos fortalece para enfrentar as adversidades como Timóteo, devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos das Escrituras, pois elas são inspiradas por Deus e capazes de guiar em toda a verdade, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, amados, a perseverança não significa apenas suportar dificuldades, mas manter-se fiel a Cristo, mesmo quando confrontados com perseguições e enganos. A história da igreja nos mostra que aqueles que se desviam da palavra, inevitavelmente caem no erro. No entanto, os que permanecem firmes na verdade são sustentados pelo Senhor. Que possamos, amados, ser crentes que estudam, vivam e compartilham a palavra de Deus, permanecendo inabaláveis na fé e glorificando a Cristo até o fim. Glória a Deus. Muito cuidado com aqueles que dizem que salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, temos que permanecer até o fim. Ouça isso no nome de Jesus. Chegamos ao final de mais uma aula e que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E próxima semana estaremos trazendo aqui a primeira lição, né, a abertura do segundo trimestre, que fala sobre o verbo que se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A primeira lição vai falar sobre o verbo que se tornou carne. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês que ficaram aí até o final nos assistindo, ouvindo este vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.